Agora, nós vamos complementar a ideia da semelhança de triângulos que a gente já viu e estudou, né? Bom, você lembra que a gente viu que dois triângulos são semelhantes quando eles tiverem os ângulos internos com a mesma medida, né? Os três ângulos com a mesma medida? Pois é, mas tem situações que aparecem às vezes que você tem que perceber um detalhe, certo? Olha só o que eu vou te comentar agora. Vamos lá, ó. Casos especiais que geram semelhança de triângulos. Primeiro caso, ângulo-ângulo. O que o professor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você um negócio interessante, que dois triângulos também serão semelhantes quando tiverem dois ângulos internos com a mesma medida. Ah, o terceiro não tem que ser igual, professor? Olha o que acontece. Ó, tá vendo esse triângulo aqui, ó? 70 graus e 80, certo? Tá vendo esse? 70 e 80. Certo? Ó, olha o que vai acontecer. Dá pra gente calcular o terceiro ângulo? Hã? Dá. Por quê? O teorema de Tales diz pra gente que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, não é? Então, 80 com 70 deu 150 graus. Para fechar 180, eu sei que esse ângulo vai ser 30 graus, não é? A mesma ideia aqui, 80 mais 70, 150, então esse vai ser 30. Então é interessante eu saber perceber que quando dois triângulos tiverem ângulo-ângulo, dois ângulos com a mesma medida, eles vão ser semelhantes. Por quê, professor? Porque o terceiro ângulo obrigatoriamente também vai ter a mesma medida. Não tem como ser diferente. Então, se eu já olhar dois triângulos e perceber que tem dois ângulos fechando, mesmo valor aqui e o mesmo valor aqui, eu sei que o terceiro ângulo vai fechar também e que obrigatoriamente eles vão ser semelhantes, entende? É uma percepção que você tem que ter. Então, dois triângulos são semelhantes quando tiverem três ângulos com a mesma medida. Essa é a nossa regra. Porém, quando alguma questão mencionar que tem dois ângulos iguais, né, em dois triângulos, o terceiro também vai ser igual, então eles vão ser semelhantes também. Eu posso afirmar que dois triângulos também serão semelhantes quando tiverem dois ângulos com a mesma medida, porque o terceiro obrigatoriamente vai fechar também igualzinho nos dois, entende? Ele vai acabar tendo os três ângulos iguais também, tá? Segundo caso a ser analisado aqui com carinho, tá? Lado, lado, lado. O que é isso, professor? Quando dois triângulos tiverem os três lados proporcionais, eles também vão ser semelhantes. O que vai acontecer nesse caso, professor? Se os três lados forem proporcionais, né, obrigatoriamente os ângulos vão fechar iguais, os três. Entendeu? Eles vão ter os mesmos ângulos internos. Então é uma regra. Se você perceber dois triângulos onde os três lados sejam proporcionais, tenha certeza que os três ângulos vão ter a mesma medida. E eu vou poder afirmar que eles são semelhantes. Ah, professor, mas o que é proporcionais? Tá vendo aqui o 4 e aqui o 8? Bom, se eu dividir 8 por 4, né, se fizer a nossa razão de semelhança, vai dar 2 ou 2 sobre 1. Tá vendo aqui o 6 e ali o 12? Se eu dividir o 12 pelo 6, dá a mesma razão de semelhança, que é o 2. E a mesma coisa acontece com o 10 dividido por 5. Na verdade, deu o mesmo número. Até porque eu posso perceber que eu simplesmente peguei esse triângulo aqui e multipliquei os lados por 2. Aí o que era 4 virou 8, o que era 6 virou 12 e o que era 5 virou 10. Isso quer dizer dois triângulos com os lados proporcionais, entende? A mesma coisa ocorreria se eu tivesse multiplicado os lados por 3 ou por 1,5, né? Não precisa ser um número inteiro. Então, esses dois triângulos serão obrigatoriamente semelhantes, né? Como eu falei, você pode conferir dividindo esse por esse por esse e esse por esse, né? Se der o mesmo resultado aqui, ó, como aconteceu, aí eu vou saber que eles são proporcionais. E aí os triângulos vão ser semelhantes. E aí, olha só, eu posso afirmar categoricamente que esse ângulo vai ter a mesma medida que esse, né? Que esse ângulo vai ter a mesma medida que esse, a mesma medida mesmo, não tem essa não. E esse aqui vai ter a mesma medida que esse aqui. Por exemplo,
Se aqui for 60 graus, aqui vai ser 60 graus também. Então eles vão acabar tendo os três ângulos com a mesma medida. Entende? Isso não fere a nossa regra inicial. Dois triângulos são semelhantes quando tem os ângulos internos com a mesma medida. Quando os lados são proporcionais, eles têm isso, eles têm os ângulos internos com a mesma medida, e aí eu posso afirmar que são semelhantes, tá? Antes de eu falar do terceiro caso, deixa eu lembrar você o seguinte, tá? Esses três casos que eu estou mostrando valem para triângulos e não para outros polígonos que não sejam triângulos, tá? Por exemplo, se eu tiver dois pentágonos, o primeiro caso, lembra que eram dois ângulos com a mesma medida? Pentágono, se eu tiver dois pentágonos e eles tiverem dois ângulos com a mesma medida, eu não posso afirmar que eles são semelhantes, tá? Então esses três casos aqui valem para triângulos, não para os outros polígonos, beleza? Tá, olha só. Terceiro caso, lado, ângulo, lado. Se dois triângulos tiverem dois lados proporcionais e o ângulo entre esses dois lados com a mesma medida, eu posso afirmar que eles vão ser semelhantes. Então, lado, ângulo, lado. Dois lados proporcionais e o ângulo entre eles com a mesma medida. Ah, professor, como é que você sabe que são proporcionais? Bom, olha só, quanto é que dá 12, tem que fazer a continha, claro, né? Quanto é que dá 12 dividido por 4? Dá 3, ou 3 sobre 1. Quanto é que dá 6 dividido por 2? Dá 3. Percebeu que deu o mesmo número? Então a razão de semelhança é a mesma, né? Ou seja, 4 vezes 3, 12. 3 vezes 2, 6. Essas medidas aqui são o triplo dessas duas medidas aqui. E o mais interessante é que eu tenho certeza que esse lado vai ser o triplo desse, né? Apesar de eu não ter aqui essa medida, eu sei que aquela vai ser o triplo dessa, beleza? Então olha só, se acontecer isso aqui, dois lados proporcionais e o ângulo formado por esses dois lados com a mesma medida, no caso aqui 85 e 85, eu tenho certeza absoluta que esses triângulos vão ser semelhantes. E se eles vão ser semelhantes, é interessante, né? Eu posso afirmar que esse ângulo vai ser o mesmo que esse, apesar de eu não saber aqui o valor, e eu posso afirmar que esse ângulo vai ter a mesma medida desse aqui, ó. Joia? Então eles vão acabar tendo os três ângulos com a mesma medida, né? Sempre que dois triângulos são semelhantes, né, eles vão ter esse detalhe, os três ângulos fechando exatamente as mesmas medidas, ok?